Imagine que Deus lhe perguntasse: para onde vais? O que você responderia? Por que não perguntaram a Judas, quando ele deixou a mesa: para onde vais? Afinal de contas, essa pergunta pode nos acompanhar e ajudar a cada um de nós a se aprofundar. E vamos falar um pouquinho sobre ela no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, que alegria estar com vocês mais um dia, nessa Semana Santa, pedindo ao Senhor que possa nos aprofundar nessa dimensão da fé, fazer com que cada passo seja um passo de maior profundidade. Quero pegar com vocês o Evangelho que está em São João, no capítulo 13, do versículo 21 ao 33, depois do 36 ao 38. A palavra diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. E desconcertados, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: É aquele que eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. E então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa. Ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite, e depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará em si mesmo, e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenha me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante esse gesto, né? Nós vemos aqui o gesto primeiro de Jesus em relação àquele que trairia ele, e os discípulos não suspeitam. Isso mostra como Jesus tratava Judas. A gente já falou isso em outras oportunidades, que geralmente quando a gente tem alguma confusão, alguma briga, alguém que nós temos um certo desacordo, é normal que as pessoas saibam daquela dificuldade. Olha, tenho falado com Judas não tem mudado, olha, tenho comunicado as coisas para Judas tem se portado de forma negativa, Judas está roubando aqui o dinheiro. Quantas vezes a gente vai atender situações de família que um irmão descobre que o outro roubava o dinheiro dos pais, e aquilo vira um inferno, porque o outro irmão dificilmente aceitaria uma situação dessa, e aí leva a intrigas, desconfianças, afastamento, um monte de problemas. Imagine se Jesus falasse aos outros que Judas estaria roubando, que Judas estaria cometendo um delito e, sobretudo, não estava deixando ser moldado pela palavra e provavelmente entregaria a ele. Com certeza isso ia provocar já uma certa intriga. Mas isso não aconteceu por quê? Porque a gente percebe aqui que ninguém suspeitava de Judas. Achavam que o que o Senhor disse para ele era porque ele era responsável da bolsa, para dar alguma coisa que era necessário para esse processo de festa, da Páscoa, ou que era para dar aos pobres. Você vê como o Senhor
trabalhou com Judas. É muito, muito forte isso. Mas eu fiquei pensando naquela palavra que Pedro disse ao Senhor: para onde vais? E eu fiquei pensando que esta palavra poderia ser repetida a Pedro. Porque Pedro negou ao Senhor, como está aqui na palavra, que é essa profecia em relação a Pedro. E naquele momento que Pedro se encontra com o olhar de Jesus novamente, Jesus sendo entregue, talvez poderia ser esta palavra que saísse do coração do Senhor: Pedro, para onde vais? E se eu perguntasse para você: para onde vais? O que vai fazer? Sabe, porque a gente vai ouvindo a palavra, vai escutando a palavra do Senhor, essa palavra vem penetrando o nosso coração, vem trazendo essa transformação, mas e depois, para onde você vai? Como você vai viver ela? Como ela vai realmente se tornar carne na sua vida? Você vai fingir em alguns momentos da sua vida que ela não existe? Essa é a nossa tentação. Mas também, Jesus poderia perguntar a Judas: para onde vai, Judas? Certamente ele não poderia dizer: Senhor, eu vou te trair. Ou melhor, depois que ele tenha entregado o Senhor, através daquele beijo, ele poderia perguntar a Judas: Judas, e agora? Para onde você vai? Porque a gente busca as coisas na nossa vida e depois que nós alcançamos ela, nós devemos nos perguntar: e aí? O que nós vamos fazer com isso que nós alcançamos? O que nós vamos fazer com esse objetivo alcançado? Para onde vamos com tudo isso? Essa é uma pergunta interessante. Às vezes nós trabalhamos para dar tantas coisas para os nossos filhos, isso é muito importante. Mas para onde vais depois? O que irá fazer? Porque a gente deve se perguntar se o que nós estamos oferecendo, o que nós estamos buscando, tem uma relação para onde nós queremos ir. Para onde Jesus queria ir, precisava ser negado, ultrajado, precisava sofrer toda aquela perseguição para ir aonde ele tinha que ir. E ir até o abismo do fundo do inferno, nesse sábado santo que daqui a pouco nós vamos celebrar, para ir à busca daquele primeiro pecador e anunciar a ele a boa nova, que os céus estão abertos e escancarados pela força da cruz. Mas e você? Para onde vais? O que pretendes abrir? O que pretendes fazer? E depois de conquistar os seus objetivos, para onde vais? Bom, se os seus objetivos são claros, sabe para onde vais e sabe agora o que tem que fazer. Judas e Pedro escolheram um caminho diferente. Talvez nós já escolhêssemos também, já tivemos escolhido outros caminhos. Mas há uma grande diferença entre Judas e Pedro, quando nós reconhecemos que nós estávamos indo para o caminho errado. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.